Pois é, estamos aqui de volta, Foco Geral na sua Leme Web TV e agora o Foco Geral abre espaço para o esporte. Nós vamos falar da derrota do São Paulo, o timinho à toa, do empate do Corinthians com a lanterna do campeonato, da vitória do Santos contra o Goiás e o Palmeiras sobrando na segunda divisão, inclusive com uma sobra de pontos legal. Nós vamos conferir tudo isso aqui para você dentro do Foco Geral. Porque eu estou proibido, viu, Jair, de falar de data de aniversário de esposa aqui agora. Tomei uma dura aqui no intervalo, vocês não fazem ideia. Culpa da senhora, viu, dona Fernanda? Lembra o ano aí, porque olha... É esse mês. É esse mês. É esse mês. Já tá bom, já acertou um mês. No final do mês. Já alguma coisa, né? Tá bom, minha toa. Bom, vamos fazer o seguinte, o Eric preparou para nós aí, o David chegou lá também, outro, olha que hora que ele vem trabalhar, rapaz, tá quase na hora do almoço, olha como chega para trabalhar. Mas tá atrás de notícia, tenho certeza que ele aí junto com o Carlinhos tava atrás de coisas frescas tá aí. Tá aprendendo um negócio, a careca do Carlinhos. Aliás, eu penteado do Carlinhos, então qualquer dia nós vamos mostrar ele na televisão aqui, vocês vão ver que tem coisa pior que nós dois. Vocês vão ter o desprazer de ver. Vocês vão ver que tem coisa pior do que nós dois aqui, viu? O Eric, você separou aí os resultados da primeira divisão? Põe para nós na tela aí que nós vamos dar uma olhada no que aconteceu esse final de semana. Tá enxergando lá? Vamos lá, Lu, podemos falar? Fluminense recebeu o Bahia em casa e ganhou de 1-0 do Bahia no Maracanã. Esse foi o gol do Birubiru, né? Birubiru. Que jogou no Corinthians. É um moleque novo e fuçado, hein? O Vitória recebeu o Atlético Mineiro e empatou em 1-1. Um resultado bom para o Atlético. A Ponte, coitado, tá igual nós. Perdeu de 3-1 para o Internacional em Campinas, lá no Moisés Lucarelli. O Santos, o resultado de 1-0 em cima do Goiás, um excelente resultado para o Santos. E o Grêmio meteu 3-2 na Portuguesa, lá na Arena do Grêmio. O gol do Santos foi marcado pelo Thiago Ribeiro. Daqui a pouco vocês vão ver o gol do Peixe, nós vamos mostrar para vocês no outro bloco, né? Isso tudo foi no sábado, no feriado, né? Isso, dia 7 de setembro. Agora, no domingo, as rodadas, o Corinthians recebeu o Náutico, o Lanterna, e empatou em 0-0. O Cruzeiro ganhou de 1-0 do Flamengo, Curitiba bateu 2-0 no São Paulo, Vasco e Atlético Paranaense 0-0 e Criciúma perdeu para o Botafogo por 2-1. Eu diria que nesse jogo que você acabou de falar aí do Criciúma, 1 para o Criciúma, 2 para o Botafogo, teria acontecido aí o gol mais bonito dessa rodada, marcado pelo Elias do Botafogo. O Criciúma fez 1-0, o Botafogo empatou e depois marcou, o Elias fez o gol da vitória, um cruzamento da direita, o cara deu uma bicicleta, foi um negócio chique. Aos 46 minutos do segundo tempo. Então o Criciúma engrossou mesmo, foi um jogo bom. E esse golaço do Botafogo aí foi no finalzinho do jogo. Foi no finalzinho. E numa análise aí sobre os resultados dessa rodada, que fechou o primeiro turno, tem algumas pendências. O Santos tem 2 jogos atrasados, o Náutico tem 1, o Internacional tem jogo atrasado, o Atlético Mineiro tem jogo atrasado, mas nada que comprometa o que tem aí de número, né? Então a gente pode fazer uma análise desses resultados aí, Duzão, amigo espectador da Leme Web TV. Primeiro, né? Você tá aí, o Botafogo foi a Criciúma e ganhou o jogo. São Paulo recebeu o Criciúma aqui e perdeu. Então você vê a diferença. Você falou, mas futebol não tem lógica. Tem lógica sim. Você vê, por exemplo, o São Paulino despeitado hoje, ele falaria assim, eu ouvi isso do São Paulino ontem. Nós perdemos do Curitiba no Paraná, mas por isso não conseguiu ganhar do Lanterna, no Pacaembu. Há uma diferença. Se o Corinthians está vivendo um momento assim meio... Teve desfalques, jogadores. Não tinha nenhum atacante, Lu. Nenhum atacante. Exato. Então não vem me falar que o resultado do Corinthians é desculpa. Não é desculpa para São Paulino. Não, o Corinthians ele estava sem nenhum atacante, está sem nenhum atacante, uns fazendo trabalho na seleção, outros machucados, não tinha. É a mesma coisa, não tem quem guardar a bola. Então eu acho que o resultado do Corinthians foi até um resultado justo pelo que o Corinthians tinha na mão. E o detalhe é o seguinte, né? Se a gente puder resumir a situação, é o seguinte, se o Corinthians não está vivendo um momento interno tão bom por conta de desfalques, um ou outro desacerto entre a sua diretoria, o elenco do Corinthians é bom. É um elenco para ser campeão brasileiro ainda, porque tem todo o segundo turno pela frente. Agora, no São Paulo, além de todo o desajuste de diretoria, que a coisa não está boa, não tem acordo lá dentro, não estão falando a mesma língua, o time também não é bom. Então, esquecem porque a coisa está complicada. Ô, Duzão, ainda sobre os resultados, o Cruzeiro termina o primeiro turno em primeiro lugar, isso aí... Com folga, né? Pouco representa em termos assim, o campeão do primeiro turno vai ser campeão do segundo, tem nada a ver. Tem nada a ver, o campeonato... Mas dá um parâmetro do que está acontecendo dentro do campeonato, né? Do que pode vir acontecer no segundo turno também, né? O que foi ruim nessa rodada aí, a média de gols caiu bastante, por conta de 0-0 do Corinthians com o Náutico, 0-0 do Vasco Atlético Paranaense, 1-0 Fluminense, 1-0 Santos, então isso caiu muito a média de gols. 19 gols em 10 jogos, 1,9 gol é pouco, né?
O campeonato tem a classificação definida aí em seu primeiro turno e o Eric tem para nós. Coloca aí, Eric, coloca aí. Vamos ver lá, Duzão, se você enxerga. Vamos lá, o Cruzeiro com 40 pontos, com 4 pontos acima do segundo colocado, que é o Botafogo com 36, o Grêmio com 34, empatado com o Atlético Paranaense com 34 pontos também. Gostaria de comentar um detalhe aí, aproveitando os números. O Atlético Paranaense, que é o quarto colocado, é o adversário do Internacional pela Copa do Brasil. Isso. E o Corinthians é adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Então você vê que o nível da Copa do Brasil está equitativo agora ao nível bom do Campeonato Brasileiro, que esses são os bons times do brasileiro. Bom, e você pegando os outros colocados, como o Corinthians em quinto lugar com 30 pontos, o Internacional empatado com 30 pontos, com apenas 2 pontos a menos o Curitiba, Isso. o Goiás com 26 pontos, o Santos em nono colocado com 25, daí já começa a despencar um pouco a matemática. Mas vai ter o Vasco com 24 pontos, em décimo colocado. Vamos ver o lado de baixo aí, o Eric vai aproximar para nós. O que me assusta é isso, a parte de baixo. Você pegando os 4 últimos colocados, 3 do nosso estado, Portuguesa, Exato. São Paulo, Ponte Preta, Portuguesa com 19 pontos, o São Paulo com 18 e a Ponte Preta com 15, e o Náutico afundado com 9. Só que a turma me pergunta, mas é time grande e não cai. Mas olha quem está lá em cima da Portuguesa de São Paulo, são times grandes também. Tem o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, daí começa um time um pouquinho menor, mas de qualidade, que é o Bahia, o Vitória e o Criciúma. Exatamente. Mas mostrando bom futebol nos campeonatos. Então isso me assusta quando fala de sair da degola ali. Porque são times grandes também, brigando para não cair. Essa nivelação aí, ela está muito ruim, né? Porque o Fluminense é o último campeão brasileiro, o Flamengo está classificado na Copa do Brasil para cruzar com o Botafogo, o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores, disputando o Mundial no final do ano. Então, você vê que realmente está estranho, está complicado. E essa numerologia, e se você quiser saber o Campeonato Brasileiro do ano que vem, também vai sofrer aí abalos em função da Copa do Mundo. Então, agora, você lembrou bem, hein? Português, São Paulo e Ponte. Nós temos 5 times paulistas na primeira divisão fora. E 3 Tapai. Fora Português, São Paulo e Ponte, é Santos e Corinthians. Então o Santos faz campanha mediana, só o Corinthians é que está mais ou menos bem. Representando o estado. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem um jogo atrasado da 10ª rodada, que até não está marcado aí, é Internacional e Náutico, se não me engano, mas já abre a primeira rodada do segundo turno com os seguintes jogos que o Eric vai mostrar para nós, vai colocar na tela, nesta quarta e nesta quinta-feira. O Atlético Paranaense vai receber o Fluminense, o Bahia recebe o Criciúma, o Goiás, o Cruzeiro, Botafogo e Corinthians. Olha que jogo, Lu. O Náutico na lanterna pega o Grêmio e a Portuguesa recebe o Vasco também lá na parte de baixo. Isso tudo na quarta-feira. E o Internacional contra o Vitória na quinta-feira, Flamengo e Santos, ao jogo do desesperado, São Paulo e Ponte Preta no Morumbi. E Atlético Mineiro e Curitiba. Vale lembrar que no primeiro turno, Ponte Preta e São Paulo e Campinas, era a primeira rodada do campeonato, São Paulo ganhou lá de 2-0 e depois empatou um jogo fora, se não me engano, com o Atlético Mineiro. Na terceira rodada enfiou 5-0 no Vasco da Gama, então era o São Paulo que impunha respeito. Depois aconteceu o que aconteceu, né? Então essa rodada que você acabou de ver aí, ela abre oficialmente o segundo turno do Campeonato Brasileiro e vamos aguardar, porque tem 19 jogos pela frente para cada time. Salve-se quem puder, né? Vamos conferir a Série B, onde o Palmeiras está deixando o torcedor feliz da vida? Como eu sempre diz desde o início, o Palmeiras vai ser campeão, vai subir mostrando bom futebol. Tá falando isso secando, viu, gente? Tá falando secando. Ele me cutucou aqui por baixo da mesa, assim. Eu coloquei que tá secando pro Palmeiras cair o segundo turno, nem entre os 4 primeiros terminar. Seja ontem. Não tem como. O Palmeiras tá com um time muito bom. Ô, Eric, vamos ver então como é que foi a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa daí mesmo, né? Que foi, deixa eu ver, sexta-feira. Sexta-feira, dia 6, o Avaí empatou com o Oeste em 2-2. O Ceará ganhou de 4-2 o São Caetano. Mas o São Caetano acho que foi o único paulista dos 5 que estão aí que perdeu. Ele perdeu feio, né? Feio. O América 2, Figueirense 0. O América Mineiro 1, Guaratinguetá 0. O Pará Perdeu também. Chapecoense ganhou um jogo do Boa, o jogo de 1-0. O Bragantino perdeu também para o Joinville, por 2-1. E o Asa empatou com o Paysandu por 1-1. Bom, no sábado, né, teve o jogo do Brasil, lá o Brasil enfiou 6-0 na Austrália, o Atlético Goianiense fez 1-0 no Palmeiras, fez 1-0 não, o Palmeiras abriu 3-0, né, só que no finzinho o Atlético Goianiense marcou um golzinho lá, terminou 3-1. Atlético 1, 3 Palmeiras, o Paraná ganhou do ABC por 1-0, o Sport perdeu por Icasa
em casa por 2-0. E o Paraná está bem na tabela de classificação, nós vamos conferir agora, para você ver aí como é que está a classificação. O Palmeiras está sobrando, tem, parece que 2 pontos de vantagem, que a Chapecoense vem de vitória também, né? Verdade, e a gente apostava muito no Boa, né, Lu? Tava numa ascendente, o Boa agora começou a cair também, né? E os 4 primeiros colocados, Palmeiras com 45 pontos, com sobra, Chapecoense com 43, Paraná Clube 39 e Joinville 34, lembrando que todos com jogos iguais agora, todo mundo cumpriu os jogos que estavam atrasados também. Quem foi mal aí foi o Sport, né, que está em 5º lugar, poderia ter encostado no Joinville, jogou em casa e perdeu do Icasa do Ceará, que está logo abaixo dele. Os dois estão com 31 pontos ganhos, ao lado do Avaí e do Boa, que caiu 2 posições. O América Mineiro, campanha mediana de 30 pontos, e o Figueirense, 29 pontos ganhos, é o 10º colocado. Deve ter Paulista para Dedéu também na zona de rebaixamento. Vamos ver? Vamos conferir? Vamos subir a tela. Olha lá o vermelhinho aparecendo lá. Ó. Isso. Vamos os 4 últimos, o Atlético Goianiense com 20 pontos, né? O Paysandu com 20 pontos, o São Caetano lá com 19 e o ABC com 14. Lembrando que o Bragantino está ali logo um pouco para cima, agora é Tinguetá 15º, Bragantino 11º. São os nossos paulistas, né? Exatamente. Então, esse campeonato aí, inclusive, vai ter jogos em função de que a seleção brasileira joga nessa terça-feira. A rodada dessa próxima rodada deve ser a 21ª rodada, se não me engano, já a segunda do segundo turno da Série B, com jogos nesta segunda-feira e nessa terça-feira. Quer ver? Vamos conferir aí onde o Verdão joga. O torcedor está preocupado com o Palmeiras, ele está sabendo que o Palmeiras joga. Esses 3 primeiros jogos aí são nessa segunda-feira, Duzão. Figueirense contra América Mineiro, Oeste, Chapecoense e Boa enfrenta o Bragantino no Melão. Exatamente. São Caetano e Paraná Clube. Paraná, um dos bons times, está na zona de classificação, jogam no ABC Paulista, isso na terça-feira. Guaratinguetá e Avaí, Paysandu e Ceará, Icasa e América Mineiro, ABC e Sport, Joinville e Atlético Goianiense. E o Palmeiras, onde que joga? Palmeiras joga no Porcaembu contra o Asa. Recebe o Asa. Não, Pacaembu, Pacaembu, é você que falou esse nome aí. Agora é Porcaembu, Porcaembu. né? Porcaembu, é a casa do Verdão. Tá ficando bonito lá o campo do Palmeiras, né? A arena, né? A arena. Tem um shopping ali do lado, rapaz. Eu fui naquele shopping um dia e você nota Pode ir isso, velho. E aí a rodada já está na mão. No outro bloco a gente vai ver os gols da vitória do Palmeiras, da vitória do Santos, da derrota do São Paulo. Mas eu estava falando daquele bairro lá, rapaz, eu não lembro o nome do bairro, Bexiga, né, Bexiga? Da onde? Do Palmeiras? É. É Parque Antártica mesmo. Parque Antártica mesmo, Minha avó mora na frente do campo. Ela mora no apartamento lá e a gente está acompanhando o desenvolvimento desde quando parou o estádio, para a reforma, para a montagem, e é bonito você ver ali. E você vê os ares que se respiram naquela região, os usos e costumes, né? Eu vi uma matéria hoje pela manhã num dos noticiários sobre o bairro de Moema, a dificuldade do pessoal com os aviões que decolam ali de Congonhas e tal, passa tudo ali em cima. Então, cada bairro de São Paulo tem a sua peculiaridade. E é o caso desse bairro aí, onde predominam os palmeirenses. Você percebe que tem mais palmeirenses ali. Tem ali, é bacana que eu vou sempre ali, dia de jogo, eu tô ali com a avó, às vezes, né, acaba o jogo, é aquela movimentação bonita de família subindo, crianças, é bonita. Não, família é importante, né? É importante. A gente tem que lembrar aniversário de esposa, aniversário de filho, aniversário de pai, de mãe, isso é importante, né? É verdade, é que é tão importante. Vamos mudar disso. Comercial de novo? Então, vou faturar, meu Érico, e depois a gente volta para mostrar os gols do Verdão, do Santos e do Alex contra o São Paulo depois.